Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta. Vamos dar início então à nossa aula de número 13. A priori, a aula vai estar dividida em três partes. Na aula anterior, nós vimos as possibilidades de quantificação de uma proposição aberta em duas variáveis, né? Que é basicamente o que nos interessa aqui. Trabalharmos já com proposições em duas variáveis já está de bom tamanho. Dá para trabalhar com proposições com mais variáveis, mas o procedimento, o processo é o mesmo. Então, por isso que nós vamos nos concentrar com proposições em duas variáveis, né? Como nós ficamos só na parte teórica na aula anterior, foi praticamente só parte teórica, né? Falamos sobre variáveis livres, variáveis aparentes, e depois, através de exemplos, né, nós vimos as formas que nós podemos tornar uma proposição aberta em duas variáveis, como nós tornamos ela em uma proposição, quantificando as duas variáveis que aparecem na proposição aberta, né? E nesse vídeo, nesse primeiro vídeo da aula, nós apresentarmos exemplos sobre predicados em várias variáveis. Tá? Então, basicamente, essa primeira parte é sobre exemplos. Né? A aula inteira vai ser basicamente para tratar sobre exemplos. Tá? Mas nessa primeira parte, então, a proposta é apresentar exemplos de proposições que envolvem predicados em duas variáveis. Então, no vídeo anterior, o que nós vimos? Que, dada uma proposição P de x, y, ou seja, uma proposição aberta nas variáveis livres x e y, sendo x no universo u de x e y no universo u de y, então, para você transformar essa proposição aberta em uma proposição, a primeira coisa que você faz é quantificar uma das variáveis utilizando um dos quantificadores que nós conhecemos. Né? Então, você escolhe a variável x ou a variável y. Escolhe uma das duas, quantifica ela usando um desses dois quantificadores. Tá? Na sequência, você quantifica a outra variável. Né? Então, no item anterior, você quantificou uma das variáveis. Na sequência, você vai quantificar a segunda variável, aquela que você não quantificou anteriormente. De novo, então, utilizando os dois quantificadores, o existencial e o universal, que são os dois que nós conhecemos. Isso te dá 8 possibilidades de você transformar a sua proposição aberta em uma proposição. Quais são elas? Quantificar as duas, quantificar primeiro y e depois x, quantificando as duas usando o quantificador universal. Né? Então, primeiro você quantifica a variável y, né? Depois você quantifica a variável x. Em ambos os casos, para as duas variáveis, você quantifica usando o mesmo quantificador, no caso aqui, o existencial, o universal. Esse é o primeiro caso. Essa é a primeira forma. A segunda forma, você quantifica primeiro a variável y usando o quantificador universal, e a variável x, em seguida, você quantifica utilizando o quantificador existencial. A terceira possibilidade, você quantifica a variável y usando o quantificador existencial e depois você quantifica a variável x usando o quantificador universal. A quarta possibilidade, você primeiro quantifica a variável y usando o existencial e depois, em seguida, você quantifica a variável x também usando o quantificador existencial. Tá? Então, essas são 4 formas de você quantificar a sua proposição aberta, caso você escolha primeiro quantificar a variável y. Tá? Lembrando que a quantificação, uma vez escolhida a quantificação, é da direita para a esquerda que você escreve. Né? Então, se você quer quantificar primeiro y, então você escreve aqui, para todo y pertencente ao universo de y. Tá? E depois você quantifica a variável x, tá certo? Bom, mas você poderia ter começado a quantificar a variável x usando o quantificador universal, e em seguida você quantifica o y também usando o quantificador universal. Tá? Então essa é outra possibilidade. Isso acontece quando você escolhe primeiro quantificar a variável x. Você também poderia ter escolhido primeiro quantificar a variável x usando o quantificador universal e depois a variável y utilizando o quantificador existencial.
Outra possibilidade, você quantifica primeiro a variável x usando o existencial e depois você quantifica a variável y usando o quantificador universal. E, finalmente, a última possibilidade é quando você quantifica primeiro a variável x usando o existencial e a variável y em seguida você também utiliza o quantificador existencial. Então, essas são as 8 possibilidades. As 4 primeiras é quando você escolhe primeiro quantificar y e depois quantificar x. Das últimas 4, você escolhe primeiro quantificar x e depois quantificar y. Então, essas são as 8 possibilidades. Tá? Uma questão natural aqui é a seguinte: comutando os quantificadores, se você comutar os quantificadores, será que se alteram as proposições? Ou seja, a ordem dos quantificadores altera o resultado? No final do vídeo anterior, eu propus nós comutarmos as variáveis, mas isso não é bom. É melhor você comutar os quantificadores, tá? Porque se você for comutar as variáveis aqui, ó, por exemplo, pega o item 2, você quer comutar as variáveis. Se você comuta as variáveis, você vai ter que, inclusive, comutar os universos também. Então fica uma coisa muito chata. Agora, no item 2, se você comutar só os quantificadores, você não precisa mexer em mais nada. Você não precisa ficar levando também o universo. Basta você comutar os quantificadores. Observe que o item 3 é exatamente o item 2 obtido pela comutatividade dos quantificadores. O 3 é exatamente o 2, só que comutadas os quantificadores. Tá certo? Bom, e assim por diante, assim tem outros. Então a pergunta é, será que 2 e 3, por exemplo, será que são proposições equivalentes? Será que é a mesma coisa? Você dizer, existe x tal que para todo y, p de xy? Será que isso é equivalente a dizer, para todo x, existe um y tal que p de xy? O que você acha? Vamos responder a essa pergunta olhando o seguinte exemplo. Vamos considerar essa proposição aberta nas duas variáveis. A proposição p de xy que fala o seguinte: y é mãe de x. Qual é o universo da variável x? O universo da variável x são as pessoas vivas. Tá? O universo da variável y são as pessoas vivas ou que já faleceram. Por que eu resolvi utilizar as pessoas vivas e as pessoas que já faleceram no universo da variável y? É para mudar e para você perceber o seguinte: os dois universos podem ser distintos. Então, eles podem ser iguais ou eles podem ser distintos. Tá? Então, por isso eu optei em mudar um pouco para dizer, olha, os universos podem ser distintos. Certo? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer nesse exemplo? Nós vamos apresentar algumas maneiras de se quantificar essa proposição, p de xy. Não vamos apresentar as 8, vamos apresentar algumas. Nós vamos também dar as respectivas interpretações, ou seja, as respectivas leituras, tá? E os valores lógicos. É isso que nós vamos fazer. Tá? Então, a primeira fala o seguinte, ó. Para todo x pertencente ao universo, existe y pertencente ao universo, tal que p de xy. O que isso está dizendo? Olha só. Para todo x, para toda pessoa viva, existe uma pessoa viva ou morta, tá? Tal que essa pessoa viva ou morta é mãe daquela pessoa x. Então, para toda pessoa x viva, para todo x, para todo ser humano x vivo, existe um ser humano vivo ou morto, y, tal que y é mãe de x. Observe que isso é bastante estranho. Não é assim que nós falamos no dia a dia. Como que nós falamos no dia a dia? Qual é a interpretação disso? Qual é a interpretação linguística? Linguística? Não sei qual que é, mas qual é a interpretação no dia a dia? Como é que você fala isso no dia a dia? Essa frase, essa expressão aqui, ó, para todo x existe y, tal que y é mãe de x, é escrito assim, ó, toda pessoa viva tem mãe. Ó, para toda pessoa viva, existe uma pessoa, y,
que é mãe daquela pessoa X. Toda pessoa viva tem mãe. Tá? Essa é a interpretação dessa primeira proposição. E essa é uma proposição verdadeira. Toda pessoa viva tem mãe. E aí, por isso que eu aumentei o nosso universo. A mãe pode ser viva ou morta. Não importa, mas mãe ela tem. Tá certo? Então, essa é uma outra justificativa de eu ter utilizado pessoas vivas ou que já faleceram como universo de Y. Agora, essa outra proposição aqui, olha só. Qual é a segunda proposição? Existe X, tal que, para todo Y, P de XY. Observe que a diferença da 1 para 2 é a ordem que os comutadores aparecem. É a ordem que os computadores aparecem aqui. Na de cima apareceu o para todo com o X e o existe com o Y. Agora aparece o existe com o X e o para todo com o Y. E como é que você lê isso? Do jeito que está escrito aqui para todo X, existe X, tal que para todo Y, Y é mãe de X. Ou seja, existe uma pessoa que é filho de todas as pessoas. Tá? Então, existe um X, existe um sujeito vivo, tal que qualquer pessoa viva ou morta é mãe dessa pessoa. Existe um X vivo, tal que para todo Y, Y é mãe de X. Isso é uma proposição falsa. Tá? Não existe uma pessoa que é filho de todas as pessoas vivas ou mortas. Então, essa é uma proposição falsa. Isso já responde à nossa pergunta, que nós fizemos no slide anterior. A ordem dos comutadores altera profundamente a nossa proposição. Altera demais. Não só na interpretação, não só no que está dizendo, como no valor lógico. Observe que dizer toda pessoa viva tem mãe e dizer existe uma pessoa que é filho de todas as pessoas, isso é completamente diferente. São duas proposições completamente diferentes. Inclusive no valor lógico. Uma sendo verdadeira e a outra sendo falsa. A outra proposição, a proposição 3 que nós trouxemos aqui, observe aqui, ó. Primeiro nós quantificamos a variável y, depois nós quantificamos a variável x, tá? Agora nós vamos quantificar primeiro a variável x e depois a variável y, tá certo? O que está escrito aqui? Existe y, tal que para todo x, p de xy. Então, existe um y, tal que para todo x, y é mãe de x. Existe uma pessoa que é mãe de todas as pessoas vivas. Existe uma pessoa que é mãe de todas as pessoas vivas? Não, essa é uma proposição falsa, certo? Finalmente, o quarto elemento, a quarta proposição que nós trouxemos aqui, diz o seguinte: para todo y, existe x, tal que p de xy. Para todo y, existe x, tal que y é mãe de x. Toda pessoa é mãe de alguém. Toda pessoa é mãe de alguém? Falso. Tá? Então, observe que da 3 para 4, o que nós fizemos foi comutar os quantificadores. Nós só comutamos os quantificadores. O que elas representam, a interpretação das duas proposições são completamente distintas, e nesse caso, os valores lógicos coincidem. As duas são falsas. Tá? Então, quando você comuta os comutadores, quando você comuta os quantificadores, você obtém proposições distintas, os valores lógicos podem ser distintos, ou os valores lógicos podem ser iguais, que é o caso dessas duas últimas aqui. Comutamos os quantificadores, a interpretação é completamente diferente. Dizer que existe uma pessoa que é mãe de todas as pessoas vivas é diferente de dizer que toda pessoa é mãe de alguém. Tá? São duas coisas completamente distintas, embora as duas sejam falsas. Beleza? Bom, vamos continuar então. Mais um exemplo. Aqui vai ser só exemplos, né? Nos próximos também é tudo exemplo. Aqui uma proposição matemática.
o universo, tanto da variável x como da variável y, vai ser os inteiros. Tá? E aqui está falando o seguinte, existe x, existe y, tal que x é igual a 2y. Quando você lê essas coisas, se você ler rápido, você não vai entender nada. Isso aqui não é o hino nacional em que você canta rapidamente, né, e que você não entende nada do que está escrito. Né? Não é para você fazer isso. Aqui é para você fazer com calma. Calma, devagar, sempre. Tá? Siga o conselho do meu professor. Rápido é pro poço. Aí sim, aí é rápido. Mas senão, não. Vá devagar. Existe x inteiro? Existe um y inteiro? Que x é igual a 2y? Tradução. Existe um número inteiro x que é igual a 2 vezes algum número inteiro y? Será que existe? Ou seja, existe um número inteiro que é o dobro de outro número inteiro? Você conhece um número inteiro que é o dobro de outro número inteiro? Eu conheço. Quem é? Por exemplo, x igual a 6, y igual a 3. O 6 é o dobro de y, nesse caso. Então existe um número x, existe um número y, que o x é 2 vezes y. Portanto, esta proposição aqui, ela é verdadeira. Por quê? Você precisa encontrar um x, você precisa encontrar um y que torne essa proposição aqui verdadeira. Tá certo? Ou então, você tem que encontrar um x que torne essa proposição aqui, ó, que eu estou mostrando para você, essa daqui, verdadeira. Tá certo? Ou você encontra dois x, um x e um y, que satisfazem essa proposição aberta aqui. Observe que nessa anterior aqui, ó, nós quantificamos primeiro o y e depois o x. Né? E no caso aqui, os dois nós usamos a existencial. Agora, nós vamos quantificar primeiro o y usando existencial e depois nós vamos quantificar o x usando o universal. Como é que fica essa proposição? Para todo x inteiro, existe um y tal que x é igual a 2y? Será que para todo número inteiro x existe um y tal que x é 2y? Isso quer dizer, será que todo número inteiro x é igual a 2 vezes algum número inteiro? Ou seja, todo número inteiro é o dobro de outro número inteiro? Será que isso é verdade? Eu acho que não. Por quê? Porque se eu olhar para x igual a 5, está vendo essa proposição aqui? Ó? Existe y inteiro tal que x, que é o 5, é igual a 2y, isso aqui é uma proposição falsa. O 5 não é o dobro de outro número inteiro. Não é. Né? Então, você não consegue encontrar esse y tal que 5 é igual a 2 vezes y. Você fala assim, claro que eu consigo, é os 5 meios. Eu estou falando dos inteiros. Estou falando de inteiros, não estou falando de racionais. Nos racionais, essa seria uma proposição verdadeira. Mas nos inteiros, ela é falsa. Então, essas coisas você começa a perceber. Trocando o universo, você troca. Quando você troca o universo, você pode estar trocando também o valor lógico da sua proposição. Tá certo? Como nós já tínhamos dito antes, quando nós estávamos estudando proposições em uma variável, o universo importa. O universo é importante. Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Beleza. Olha só, nós tínhamos quantificado primeiro o y e depois o x. Quantificamos o y com a existencial e depois, primeiro nós tínhamos quantificado o x com a existencial e depois o x com a universal. Agora, nós vamos quantificar primeiro y com a universal e o x com o quantificador existencial. Aí a pergunta diz, a proposição é a seguinte: existe x tal que para todo y, x é 2 vezes y. Existe x que é igual a 2 vezes qualquer número inteiro? Será que isso é verdade? Será que existe um número que é 2 vezes qualquer número inteiro? Existe um número que é o dobro de qualquer número inteiro? Será que isso é verdade? Essa é a proposição. Aqui está dizendo que esse valor lógico é falso. O valor lógico dessa proposição é falso. Por quê? Por que é falso? Vamos imaginar
vamos imaginar que exista um x tal que x é o dobro de qualquer número inteiro. Ou seja, vamos imaginar que existe um x tal que para todo y, x é igual a 2 vezes y. Vamos supor que isso aqui seja uma proposição verdadeira. Se essa é uma proposição verdadeira, ou seja, se o x for 2 vezes qualquer número y, então, em particular, x é 2 vezes 1 e o x também é 2 vezes 2. Por quê? Porque essa proposição aqui, ó, ela vale, nós estamos supondo que ela é verdadeira para todo y inteiro. Bora, se ela é verdadeira para todo y inteiro, então lembra da exemplificação universal? O que vale para todos vale para o caso particular, vale para um inteiro particular. Então, em particular, x é 2 vezes 1 e o x também é 2 vezes 2, porque x é 2 vezes y para todo y. Se vale para todo y, vale para o y igual a 1, vale para o y igual a 2. Então, essas aqui são duas proposições verdadeiras. Ora, mas se x é 2 vezes 1 e o x é 2 vezes 2, então o x é igual a 2 e o x é igual a 4. Então 2 é igual a 4. Absurdo. A menos que para você 2 seja igual a 4. Porque se for, você me empresta 4 e amanhã eu te devolvo 2. Não pode, né? Então 2 não é igual a 4. Tá certo? Então isso dá um absurdo. Da onde veio o absurdo? Do fato de nós supormos que existia o x que tornava essa proposição aqui verdadeira. Então, isso aqui, essa nossa suposição é falsa. Se ela é falsa, sua negação é verdadeira, ou seja, não existe um x tal que isso daqui, tal que para todo y, x igual a 2y. Tá? Então, isso de fato é uma proposição, essa daqui é uma proposição falsa. Tá? No momento em que nós supomos que ela era verdadeira, chegamos num absurdo. Então, ela tem que ser falsa. Certo? Outro exemplo. Agora vamos mudar o universo. Vamos mudar o universo agora. E vamos mudar a nossa proposição aberta também. Então vamos lá. Aqui está dizendo o seguinte, ó. Para todo x pertencente aos naturais, existe um y tal que y é maior que 2x. O que isso aqui está nos dizendo? Todo número natural, para todo número natural x, existe um y tal que y é maior do que 2x. Para todo número natural x, existe um número natural y que é maior do que 2x. Será que isso é verdade? Ou será que isso é falso? É verdade. Por quê? Porque se eu te dou um x, você considera este y aqui, ó, 2 elevado a x mais 1. Para esse y, este y é maior do que 2x. 2 elevado a x, desculpa. Certo? Então, para todo x, existe um y tal que y é maior do que 2 elevado a x. Né? Então, dada uma potência, você sempre consegue um número natural maior do que essa potência de 2. Dada uma potência de 2, sempre existe um número natural maior do que essa potência de 2. É isso que está escrito aqui. Isso é uma proposição verdadeira. Quem é esse número maior que a potência de 2? 2 elevado a x mais 1, né? Que é o sucessor de 2 elevado a x. Aqui nós estamos, observe que agora, nesse outro exemplo aqui, nós estamos comutando esses parênteses aqui. Ó. Primeiro nós estamos quantificando o x e depois nós estamos quantificando o y. Estamos quantificando o x usando o para todo, depois nós estamos quantificando o y usando o existe. Então, existe y pertencente aos naturais. Então, que para todo x natural, y é igual a 2, y é maior do que 2 elevado a x? Será que existe um número natural que é maior do que qualquer potência de 2? Existe um número natural que é maior do que qualquer potência de 2? Vamos ver. Será que é verdadeiro ou será que é falso? Será que existe um número natural que é maior que qualquer potência de 2? Do que qualquer potência de 2? Acho que não. Por quê? Porque se esse número natural y existisse,
nós teríamos que y é maior do que 2 elevado a y. Claro, porque se eu imagino o seguinte, ó, existe um y que é maior do que qualquer potência de 2. Ó. Se o y é maior que qualquer potência de 2, então y é maior do que 2 elevado ao próprio y. Isso não é verdade. Y não é maior do que 2 elevado a y. O número não é maior do que 2 vezes elevado a ele mesmo. Não pode, é o contrário. Né? Então, isso não pode ser uma proposição verdadeira. Se essa não pode ser uma proposição verdadeira, ela tem que ser falsa. Certo? Muito bem. Para finalizar, não acabou. Eu não sei por que apareceu aqui um slide a mais, mas enfim, chegamos ao último slide dessa aula. Então, trouxemos vários exemplos aqui para vocês de como você pode quantificar proposições abertas. Usamos exemplos do dia a dia, usamos um exemplo aqui também exclusivo da matemática, 2 exemplos envolvendo coisas matemáticas, interpretações, como que você lê, e também valores lógicos, e como é que você mostra, em algumas situações, os valores lógicos dessas proposições quantificadas em 2 variáveis. Beleza? Então, com isso ficamos por aqui. Um abraço a todos e eu espero que você me veja nos próximos vídeos.